Tudo que Deus quer que façamos, Ele espera que façamos de todo o nosso coração. Fazer uma boa corrida, manter a fé e ser fiel a Deus até o último dia. É Deus quem escolhe como recompensar seus filhos. Mensagem de hoje: coragem para enfrentar o perigo e a morte. Quero falar hoje sobre a coragem de enfrentar não só o perigo, mas a morte. E quero que você se volte para 2 Timóteo por um momento e olhe no 4º capítulo. Pense nisso. O perigo é possível e pode ser frequente. De vez em quando enfrentamos perigo. A morte é certa e só acontece uma vez. Então, todos nós enfrentamos perigos. Um dia desses enfrentaremos a morte. E assim, a questão é: você está preparado para ambos? Você está preparado para tempos de perigo? Preparado para os momentos em que enfrenta a morte? Esta passagem da Escritura que Paulo escreve a Timóteo é absolutamente fascinante para mim, porque trata disso. Timóteo é um jovem pastor e ele tem um monte de gente lá que não acredita no que é certo e por isso há falsa doutrina. Eles não só são culpados de falsa doutrina, mas têm comportamento ímpio. Assim, Timóteo está um pouco desanimado e por isso Paulo escreve para encorajá-lo. Ele lembra a Timóteo que Deus não lhe deu espírito de medo, então olhe para o versículo 7º deste 1º capítulo. Antes de tudo, o apóstolo diz apenas para encorajá-lo. Ele começa falando da avó e da mãe de Timóteo e por aí. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ele nos deu o poder de realizar qualquer propósito para o qual fomos chamados. Ele deu a todos nós o poder de realizar o propósito dele. Ele nos deu amor pelas pessoas a quem servimos e pelas pessoas com quem nos relacionamos. E ele nos deu equilíbrio para controlar nossa vida. E assim, Paulo está dizendo ao jovem Timóteo: olhe, Deus não lhe deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E, no final dessa carta, ele dá um testemunho pessoal. Portanto, temos apenas 4 capítulos em 2 Timóteo, mas o que Paulo diz a ele é simplesmente incrível. Quando penso no que Paulo, em seu testemunho, disse a Timóteo, percebo que nós podemos descobrir a fonte de nossa coragem. Qual é a verdadeira fonte de nossa coragem? E qual foi a fonte da coragem de Paulo? E qual era a fonte da coragem que o apóstolo queria para Timóteo? Porque todos nós vamos enfrentar perigos e todos nós vamos enfrentar a morte. E a pergunta é: você está pronto para enfrentar qualquer um deles? Ou perigo ou morte? Não sabemos como isso virá a qualquer um de nós. Assim, devemos viver preparados. Estamos avisados. Assim, ao longo de sua vida, Paulo tinha enfrentado todos os tipos de perigos. Quando você pensa no que ele havia enfrentado, talvez você não esteja familiarizado com esta passagem. Abra a Bíblia, se puder, em 2 Coríntios, e isso lhe dará uma breve palavra aqui. 2 Coríntios, capítulo 11. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, lembrando-os de que ele passou. Estamos falando de perigo e morte. Ouça o que Paulo diz neste 23º versículo de 2 Coríntios, capítulo 11. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei
frio e nudez. Poderíamos continuar e continuar. Só estou dizendo que Paulo tem bastante experiência para dizer o que está prestes a dizer. Ele não era um pregador que esteve lá fora e tudo estava indo bem para ele. Ele enfrentou a morte muitas e muitas vezes. Assim, deixe-me dar-lhe aqui 3 curtas definições de coragem. Definimos coragem como uma qualidade da mente e do espírito, permitindo que uma pessoa enfrente o perigo e a morte, que encare a oposição ou os desafios da vida com destemor, calma e firmeza. Foi isso que Paulo conseguiu fazer e era isso que ele estava transmitindo ao jovem Timóteo. Deixe-me dar-lhe algumas outras breves definições que acho interessantes. Uma delas é a coragem de estar fazendo o que você tem medo de fazer. Isso é verdade. É preciso coragem para fazer algumas coisas que temos que fazer. Uma segunda é esta: coragem é o medo que aparece em suas orações. E então o general George Patton, que era o comandante de uma divisão de tanques na Segunda Guerra Mundial, disse: coragem é o medo que dura mais 1 minuto. Isso soa muito como ele. Então, quando penso em todas essas definições, a pergunta é: quanta coragem temos? Somos pessoas de coragem ou pessoas de dúvida ou pessoas de medo? Entre todas as pessoas no mundo, o povo de Deus deve ser um povo de coragem. Porque não importa o que aconteça, nós sabemos quem está vivendo dentro de nós. Então, o que desejo que você saiba aqui é o testemunho de Paulo ao jovem Timóteo, o pastor que deve fazer todo o seu trabalho nas igrejas e nas viagens missionárias e assim por diante. Quando chego até aqui, tenho de fazer a pergunta: quais foram as razões pelas quais o apóstolo Paulo estava disposto a sofrer todo tipo de desânimo, de mágoa, todo tipo de perigo e de morte que ele enfrentou? Acabamos de ler em 2 Coríntios todas as coisas que ele enfrentou, todos os espancamentos e naufrágios e prisões, sofrendo todas essas coisas. Ele enfrentou a morte muitas vezes. E assim, a questão é: o que havia nesse homem e o que estava nele que o fez querer enfrentar a morte, enfrentar o perigo, enfrentar todo o sofrimento que enfrentou? Quero que você pense nisso. Pense nas pessoas que viveram antes de nós em muitos países, que sofreram todos os tipos de perseguição, sofrimento, julgamento e morte. Muitos deles santos e piedosos, que passaram por todas as coisas que o apóstolo Paulo passou e por muitas coisas mais. Então, quero que você pense em si mesmo e no que você está disposto a enfrentar, se você é corajoso o suficiente para enfrentar. Assim, a pergunta é: quais as razões pelas quais Paulo estava disposto a enfrentar o perigo e a morte? Então, vou lhe dar 4 razões. E a primeira era a sua experiência redentora na estrada de Damasco. Ou seja, no momento em que ele foi salvo na estrada de Damasco. Você recorda em Atos, capítulo 9, a Escritura diz: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém, para perseguir os crentes. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Você nunca poderia esquecer isso. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Jesus lhe disse: levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. E assim a Escritura diz finalmente: imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo
e ele passou a ver novamente, porque ele estava cego. E a Escritura diz no versículo 20, logo, agora olhe, ele havia dado sua vida, grande parte de sua vida, perseguindo cristãos, matando-os, arrastando-os para a prisão. Matá-los era fácil para ele. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Isso é o que chamamos de conversão verdadeira e genuína. Não havia dúvida em sua mente sobre quem era Jesus. E assim a questão é: o que o motivou a estar disposto a sofrer até a morte nesses anos de seu ministério? E assim, o primeiro motivo seria certamente o seu relacionamento instantâneo com Jesus Cristo na estrada de Damasco. Mas há um segundo motivo que devemos ver. Esse era a carreira que ele tinha corrido como um seguidor de Jesus, espalhando o Evangelho, sabendo que teria consequências eternas. Isto em si era uma grande e importante motivação para o apóstolo Paulo, o fato de que ele estava pregando um Evangelho que teria consequências eternas. O apóstolo Paulo deu a sua vida ouvindo, compreendendo, sofrendo, perseguido, ferido, rejeitado. Você dá os nomes, mas ouvindo e orando e andando na verdade que o Senhor Jesus lhe tinha dado. E quando você pensa nisso, observe o que ele diz, começando agora no versículo 5 deste 4º capítulo de 2 Timóteo. Falando agora com o jovem pastor, ele diz: você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Nos versículos 6 a 8 está o testemunho pessoal de Paulo. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está revelada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Agora ele diz: combate o bom combate. Ele combateu o bom combate. Muitas vezes ele se opôs àqueles que absolutamente se recusavam a acreditar no que ele acreditava. É como ele diz, ele foi apedrejado pelo que estava acreditando, aprisionado pelo que ele acreditava. E os judeus, os saduceus, os fariseus, ele tinha inimigos acima de inimigos e acima de inimigos. Mas ele diz, eu combati o bom combate. Não desisti, aceitei o desafio. E não importa o que aconteceu, eu continuei declarando a verdade do Evangelho que me salvou na estrada de Damasco. É a verdade que Deus me mostrou enquanto estava na prisão, enquanto viajava aqui e ali pregando o Evangelho. Combati o bom combate. Ele diz, eu terminei a corrida. Não apenas comecei, mas ele diz, eu não parei no caminho porque fui perseguido. Eu não desanimei, eu não desisti. E assim ele está dizendo a Timóteo, Timóteo, não desista. Você não desista, não importa o que aconteça, porque você foi escolhido por Deus e você tem um combate, mas fique fiel ao Deus Todo-Poderoso. Ele diz, terminei a corrida, guardei a fé. Paulo diz, para mim eu fiz o que Deus me chamou para fazer. Fiz todas as coisas que Deus me chamou para fazer. Eu não desisti. Eu não parei porque tinha sofrido bastante. Eu não reivindiquei qualquer tipo de superioridade a mais ninguém. Eu terminei minha corrida. Muitas vezes o apóstolo Paulo deve ter, pense nisso, mesmo que ele não tivesse aquela experiência na estrada de Damasco, ele diria, combati o bom combate e terminei a carreira. Corra esta corrida. E porque ele continuou correndo, porque ele sabia que o que ele estava aprendendo numa prisão dos filipenses, o que ele estava aprendendo em outras prisões em que esteve, o que ele estava aprendendo, o que Deus estava lhe ensinando, ele tinha de partilhar com outras pessoas. Ele disse, combati o bom combate. Ele não desistiu. Ele disse,
terminei a corrida. Ou seja, ele viveu tudo até o fim. Temos que ser fiéis no que Deus nos chamou para fazer, no que Ele quer que façamos. Agora, você talvez está sentado aqui pensando, sim, mas você sabe, eu não sou um pregador, eu não sou um missionário, eu não sou este, eu não sou aquele. Essa não é a sua corrida. Essa não é a corrida que Deus lhe deu. A corrida que Deus lhe deu é muito importante para você e para Deus. E quando penso nisso, penso na minha mãe. Sempre penso nela. Quem era Rebeca? Ela passou 40 anos de sua vida inspecionando material no moinho de algodão. Quem é Rebeca? Vou lhe dizer quem foi Rebeca. Rebeca era alguém que combateu um bom combate. Ela terminou a corrida e havia uma recompensa esperando por ela. Não se menospreze por não estar entre as pessoas que pregam e ensinam o Evangelho, por não ter uma corrida para correr. Veja você, nós nos julgamos com base na comparação de nós mesmos com outras pessoas. Veja isto. Quantas pessoas no mundo são como você? Quantas? Por que você se compara com outra pessoa? Você não pode se comparar com outra pessoa. Deus não nos chama para fazer a mesma coisa. Aqui está o que Ele faz. Ele nos chama para fazer algo e espera que façamos de todo o nosso coração, que corramos uma boa corrida, que mantenhamos a fé. Seja fiel a Deus até o último dia. É Deus quem escolhe como recompensar seus filhos. E assim, o apóstolo Paulo, chegando ao fim de sua vida, ouça o que ele disse. Ele disse, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Então, número 1, é por causa do que aconteceu com ele na estrada de Damasco. Em segundo lugar, é por causa de como ele viveu. Ele diz, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Em terceiro lugar, ele diz, há uma recompensa esperando por mim. Quero que você volte para 1 Coríntios, capítulo 3, por um momento. Paulo não serviu ao Senhor por causa de uma recompensa, mas ele era sábio o suficiente para saber o que Deus tinha dito a ele. E em 1 Coríntios, se você notar, no terceiro capítulo e no 12º versículo, escrevendo para eles, ele disse, vamos voltar ao 11º versículo, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Isto é, Ele é o fundamento de tudo que somos. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, temos a escolha. Podemos viver nossa vida e construir nossa vida com coisas que duram. Ouçam isto, coisas que duram, verdade que dura. Ele diz, ouro, prata, pedras preciosas. Ou podemos construir nossa vida com coisas que não duram, madeira, feno ou palha. Sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Será revelada, porque esse é o dia do julgamento. Sua obra será mostrada, pois será revelada pelo fogo. Isso é que vai ser tratado. Então você diz, agora, como Deus vai testar a minha fé? Ele testa ainda agora. Ele diz, ele vai, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Olhe para isso. Você diz, eu não sei nada sobre mim. Deus diz que você é santo. Ele diz, eu tenho uma vontade e um plano para a sua vida. É o que ele diz. Uma das razões por que Paulo estava confiante, que estava confiante, é porque ele poderia dizer, não só fui salvo, eu não só tenho uma boa corrida
mas segundo o que Deus está me dizendo, eu tenho uma recompensa no céu. Não só ele tem uma recompensa, mas você também tem. Você diz, bem, como vai ser minha recompensa? Eu não sei o que é isso. Vai ser de acordo com a vida que vivemos. Você pergunta, agora, Deus vai nos comparar com outra pessoa? Não, ele não vai. Deus sabe exatamente com quem você nasceu, porque ele lhe permitiu nascer. Quais são seus dons e talentos? O que ele diz tinha em mente no processo, o tipo de situação e circunstância em que você cresceria. Ele sabia que você nem iria ouvir o evangelho por algum período de tempo. Assim, o julgamento de Deus será absolutamente perfeito. Ele diz que há uma recompensa. E eu então pergunto, que tipo de recompensa? Do que isso depende? A recompensa, observe isso, depende de eu correr a corrida que tenho de correr. Depende de você correr a corrida que você tem que correr. A corrida que Deus destinou a você. Não podemos nos comparar uns com os outros. E haverá pessoas, eu acredito, no céu, cujas recompensas farão sombra a qualquer coisa que poderíamos pensar que devemos obter. Isso não é da nossa conta. Devemos ter a mesma atitude de Paulo. Ele disse, terminei a corrida. Combati o bom combate, terminei a corrida. Guardei a fé. Ele manteve a sua fé. E ele diz, agora me está reservada a coroa da justiça, uma recompensa no céu. E assim que cada pessoa será recompensada, se você notar o que ele diz. Ele diz, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ou seja, vamos ser aperfeiçoados, absolutamente justos, perfeitos. Isto é, perfeitos do ponto de vista de Deus e perfeitos para se ajustar ao céu. Oh, um dom de justiça, coroa de justiça. É isso que vamos ter. Agora, acerca de todo o detalhe disso, não tenho nenhuma ideia terrena. Eu não preciso saber disso. Eu só sei que essa verdade é muito clara na palavra de Deus. E observe que ele diz que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Esse juiz justo é o Deus Todo-Poderoso. Ele nos julgará segundo o seu conhecimento infinito e perfeito. E ele nos recompensará. Alguém pergunta, como será o céu? Eu não sei a resposta. Não sei como será, mas eu sei disso. Vai ser a perfeição absoluta do Deus Santo. E isso é tudo o que eu preciso saber. E Paulo está encorajando Timóteo e dizendo, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Deus vai dar. E assim, quando penso nisso, eu penso no que Paulo está dizendo a Timóteo. Ele diz, agora, olhe, deixe-me dizer uma coisa. Você tem o privilégio de pregar o evangelho e mudar a vida das pessoas. E estou apenas dando testemunho pessoal de que estou confiante do que está à minha frente por causa do que me aconteceu na estrada de Damasco. Estou confiante do que aconteceu comigo, porque sei que esse evangelho que me foi dado tem consequências eternas. E como ele diz aqui, eu também sei que eu vou ter uma recompensa. Outra coisa que eu sei ao longo do caminho é o que ele diz mais tarde. Porque depois deste parágrafo particular, ouça o que ele diz no versículo 9. Ele diz a Timóteo, procure vir logo ao meu encontro. E então ele fala de Demas, Lucas e de outras pessoas. Observe o que ele diz no verso 13. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, porque ele provavelmente sentisse frio. E os meus livros, especialmente os pergaminhos, a escritura, traga isso com você. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males.
O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. E então ele diz: na minha primeira defesa ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. E então ele diz: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. Então, o que ele está dizendo? Ele diz: as razões para a minha vontade de sofrer perigo e morte é o que aconteceu comigo na estrada de Damasco. E, em segundo lugar, este evangelho que eu tenho sido capaz de compartilhar em todo o mundo. E a recompensa que está guardada para mim no céu. E o fato, mais do que tudo, porque o Senhor Jesus está comigo, mesmo nestes últimos dias e momentos da minha vida. Então, você não precisa ter medo. E ele diz: aqui está o que aconteceu na minha vida. E muitas vezes alguém pergunta: Paulo estava com medo? Resumidamente, tem certeza que ele poderia estar com medo? Brevemente. Mas ele diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso é confiança e segurança, mesmo até a morte. Temos essa promessa da presença de Deus e do poder dele em nossa vida. Então, você e eu vivemos num mundo muito perigoso. Mas Paulo diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vivemos isto no dia a dia, como Deus nos chama para vivê-lo. Amém? Pai, nós te agradecemos hoje pelo maravilhoso testemunho de Paulo. Lutou uma boa luta, guardou a fé, terminou a corrida. Que isso seja verdade para cada um de nós. Mas ele começou com sua experiência de salvação. Oro por alguém aqui hoje que talvez tenha caído e talvez esteja vindo, mas nunca confiou em ti como seu Salvador. Que agora reconheça: ao homem está ordenado morrer uma vez e depois disso enfrentar o julgamento. E a única maneira de se preparar para essa inevitável e tremenda experiência é pedir a ti que perdoes os seus pecados e acreditar que tu o perdoou com base no sangue de Jesus derramado no Calvário. E ao pedir a ti com fé para perdoá-lo e ao entregar a vida a ti, que o seu futuro possa ser instantaneamente mudado para a vida eterna. Eu oro para que isso aconteça agora mesmo, enquanto nos sentamos aqui. E então, Senhor, dê a eles a coragem de contar a alguém rapidamente. Há algo muito seguro em dar testemunho pessoal a alguém do que tu fizeste em sua vida. E oro isto em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em ministerioemcontato.com. Ou se você deseja receber uma oração, ligue 0800 891 3597. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.